Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos para o segundo vídeo da série Análise de História dos Inscritos. Essa é uma série que foi muito bem recebida por vocês e agradeço muito por isso. Mas como ela dá bastante trabalho para fazer, acabei demorando bastante para fazer o segundo vídeo da série. Vou tentar acelerar as análises das histórias que me enviaram. E para ficar claro, estou dando preferência à ordem que chegaram as histórias por e-mail. Ou seja, quem enviou primeiro será analisado primeiro. E agradeço a todos que enviaram suas histórias e espero que consiga analisar todas. E fica aqui uma dica muito especial. Caso queira ter acesso a mais de 1 milhão de livros, isso inclui livros clássicos, best-sellers atuais, junto com novas obras de escritores brasileiros, incluindo as minhas. Você pode ter acesso a tudo isso através do Kindle Unlimited. Você tem direito a um mês de teste grátis. Caso não goste, é só cancelar. Não tem complicação para isso. Mas conheça, leia alguns livros nesse mês grátis e veja se vale a pena para você. Todos os meus livros são exclusivos da Amazon e você pode ler através do Kindle Unlimited. Faça o teste e conheça melhor esse streaming de livros. Link na descrição. Então vamos para a história desse vídeo aqui. Sobre o texto, preciso deixar claro que tudo que vou falar aqui são apenas sugestões com base na minha percepção. Digo isso porque o que quero focar nessa análise desse vídeo é sobre o ritmo do primeiro capítulo, ou seja, vou propor uma reorganização das informações do capítulo para ficar mais dinâmico e envolvente, na minha opinião, mas serão apenas sugestões e espero que fique claro e ajude de alguma forma não apenas ele, mas quem se interessar também. O nome dela, O Rei Está de Volta, do autor Mitchell. Desculpa se não pronunciei certo. Vamos para as considerações iniciais, começando pelo título. Quando eu leio a história, acredito que vocês vão concordar comigo que estar de volta não representa a imponência que o tal rei merece. Podemos comparar com O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. É muito mais imponente, mostra respeito e a formalidade necessária por se tratar de um rei, sem ser rebuscado. Então já aconselharia a mudar o título para algo parecido, seguindo a mesma ideia, já que esse retorno desse rei é um ponto muito importante da história. Procure por sinônimos de retorno, teria regresso, mas ficaria muito próximo de retorno. Talvez precise mexer um pouco na estrutura para ficar legal, porque o título Rei Está de Volta soa muito como um romance adolescente, e o clima da história está bem longe disso. Em vez de rei, poderia colocar imperador, o regresso do imperador. Ficaria bem mais ou menos, mas vai experimentando outros termos. Faça um brainstorm com esses nomes, use o ChatGPT para dar sugestões. Modifique as que tiverem potencial se achar necessário. Enfim, é só uma sugestão. Vê se realmente ficaria melhor. Sobre a escrita, não tem muito o que falar quanto à ortografia. Até encontrei uma coisa ou outra, mas é bem pouco. Se procurar mais, talvez encontre outras coisas. Então temos que elogiar o autor. Lapidar o texto é sempre necessário, não importa o nível, sempre vai ser importante e necessário. E esse cuidado é que faz o texto realmente ficar bom. Não significa que o texto está perfeito. Eu vou comentar ao longo da leitura do capítulo, principalmente porque o estilo de escrita do autor é mais pesado, usa termos bem técnicos e complica a compreensão. Então vamos falar sobre clareza das informações e do texto. E lembrando que escrever de forma mais pesada, com termos técnicos, não é errado. Só limita bastante o público e o autor precisa estar ciente disso. E no Brasil, poucas pessoas têm o hábito de ler, comparando a muitos países. Então limitar ainda mais o público pode complicar ainda mais para ter visibilidade. Mas é o que eu disse, não é errado, de forma alguma. Se for como você gosta de escrever, vai na fé. Não precisa mudar para algo mais popular também não. Mas tem coisas que podem ajudar na compreensão e vou comentar ao longo da leitura. E quando terminar a leitura e os comentários rápidos sobre alguns pontos, vou propor a reestruturação do capítulo. Mas você precisa acompanhar para entender o motivo e a sugestão e observar se faz sentido ou não. Iniciamos com um pequeno prólogo. Erebor, aquele que, faltou um quê no original, um dia tentou unificar o mundo sobre uma única bandeira. Sozinho, ele lutou contra a aliança de 20 reis e após um ano de intensa guerra foi derrotado. Mas antes de ser exilado, Erebor amaldiçoou o mundo com as calamidades, eventos que ocorrem a cada 500 anos e que são uma ameaça a todas as civilizações, sejam elas mágicas ou não. 6.000 anos depois, a 13ª calamidade se aproxima e novos heróis são convocados no nosso mundo para contê-la. Porém, esse será diferente de tudo, pois a escuridão tarda, mas retorna para reivindicar o que é seu por direito. Iniciamos com um pequeno prólogo. Aqui parece a premissa do anime Herói do Escudo, mas o resto do capítulo não lembra nem um pouco. Então vamos seguir. Capítulo 1. A carga da 13ª Brigada. Tudo começou com uma pequena discussão sobre os direitos de comércio nos principais portos da região. Em um pouco tempo, um conflito se iniciou entre a diarquia de Tolécia e vários ducados menores, que formaram uma coalizão para quebrar a hegemonia toleciana. Aqui começamos com Tudo Começou. Não diria que está errado, mas não está muito longe do Era Uma Vez. Tente caprichar na primeira frase do seu livro. Tá certo que não foi essa, começamos pelo prólogo, mas mesmo assim, esse início de capítulo poderia ser mais impactante. E vou propor uma reestruturação do início, então não adianta ficar muito tempo aqui. Já havia se passado um pouco mais de 2 meses desse início do conflito, e agora os exércitos estavam posicionados um em frente para o outro. A artilharia defensiva da diarquia de Tolécia estacionada sobre as colinas, pronto para bombardear as forças conjuntas da coalizão da península de Buchenal. Por 5 dias consecutivos ocorreram combates intensos, e nesse meio tempo, as tropas de coalizão conseguiram transpor o rio Harford. Agora havia um único obstáculo entre os atacantes e a cidade de Sendenbach. O desejo era ultrapassar uma sólida linha de defesa, reforçada
por fortificações e trincheiras. A 13ª Brigada da Cavalaria Ligeira do Ducado de Ettenbach estava reunida, pronta para contribuir com a ofensiva. Os cavaleiros permaneciam alinhados, ansiosos para receber os comandos do líder da brigada, o Tenente-Major Irving. Desculpa se não estou lendo os nomes com a pronúncia certa, tem uns nomes complicados aqui, e você está vendo que os parágrafos estão bem construídos. Você entende o que está acontecendo, e é tudo uma contextualização. E talvez alguns já estejam imaginando o que vou propor, ou pelo menos o porquê. O esquadrão contava com pouco mais de 600 homens, todos montados a cavalo e equipados com lanças e sabres. A principal missão da unidade consistia em reconhecimento, e também no ataque à unidade de infantaria e artilharia inimiga que tentasse bater em retirada. Naquele dia, a tarefa designada era a perseguição, mas ao sul, as forças de Tolécia recuavam após um ataque mal sucedido ao flanco de uma brigada de infantaria pertencente ao exército da Confederação de Trag. Acredito que já posso dizer que é muito nome novo para um primeiro capítulo. É muita informação. Eu li umas 3 vezes esse capítulo para fazer essa análise e não tenho certeza de entendi tudo certo. Mesmo com o mapa seria complicado entender, mas as informações estão aí, é possível entender. Então não está errado, só está testando o interesse do leitor. Pode ter uma galera que já poderia abstrair todas as informações e torcer para entender depois. Assim que a ordem de ataque foi recebida, o Tenente-Major partiu à frente do seu esquadrão em direção ao alvo designado. As forças inimigas ocupavam a colina 205L e 205W, deixando um vale amplo e desobstruído para a ação da cavalaria. Acredito que o termo se refira à latitude e longitude. Caso seja de fato isso, não recomendo usar termos tão técnicos. O leitor não precisa ter tantos detalhes. A maioria não faz ideia para onde guiar a imaginação. Vai simplesmente escolher uma direção e imaginar as tropas inimigas. Usar leste ou oeste soaria muito melhor, e a pessoa continuaria imaginando o lado aleatório da imaginação, porque realmente não faz muita diferença. Caso queira ser mais específico, se a direção realmente importar, pode usar direita ou esquerda, cima, baixo, essas coisas. Aqui no Brasil é o costume ser usado essa localização geográfica. Leste, oeste, norte ou sul já não é muito usado no Brasil. Ouvi dizer que nos Estados Unidos as pessoas seguiam mais assim do que com direita e esquerda, mas como está em português, recomendo usar uns termos mais comuns daqui. Leste, oeste, norte e sul para algo mais estético, porque fica mais bonito mesmo. Esquerda, direita, cima e baixo para localização mais precisa. Enquanto a 13ª Brigada avançava, um outro oficial chegou ao campo de batalha. Tratava-se de um veterano de conflitos passados, conhecido como Capitão Hermann Krieger. O uniforme dele estava sujo com a poeira e manchas de sangue. Ele havia acabado de sair das tendas médicas. A guerra se tinha tornado algo cotidiano para ele. Havia sempre uma expressão de desinteresse em seu rosto, uma feição de tédio e monotonia. Com um olhar abatido e distante, ele observou com interesse os movimentos dos seus colegas, que se preparavam para lançar a carga contra as posições inimigas. Participar de uma carga de cavalaria era uma ideia que acionava a adrenalina em seu sangue. Qual a estratégia de ataque deles? Questionou Hermann, um oficial próximo com o mapa. O homem o encarou com suas olheiras profundas que refletiam o cansaço das duras batalhas. Com um suspiro, ele voltou sua atenção ao mapa estratégico procurando algo no plano de ação. Tenente, peço que me responda, insistiu Hermann. A 13ª Brigada Ligeira recebeu a missão de apoiar a infantaria de Trag ao sul. As forças tolecianas tentaram o ataque, mas foram forçadas a recuar, esclareceu o tenente. Eles estão indo na direção errada, observou Hermann ao apontar para o mapa. O oficial voltou a estudar o vasto mapa da região em busca de informações. Sem hesitar, Hermann montou seu cavalo e partiu em direção à brigada, com a intenção de deter a investida que parecia fadada ao fracasso. O tenente, ao ver a cena, gritou: "Capitão, o que o senhor vai fazer?" Hermann não o escutou. Ele já tinha disparado com seu cavalo e a ideia de parar aquela carga suicida estava arraigada em sua mente. Tudo bem que o cara é brabo nas estratégias, ou pelo menos é o que pareceu, mas isso deixa a ideia que os outros oficiais são incompetentes. E talvez seja a ideia, só que acho que ficaria muito deixa comigo que eu resolvo. Uma guerra não é resolvida por esforços heróicos, não nesse nível de realidade que está tentando passar no texto. Mas essa parte entraria na minha proposta de reestruturação. Esse personagem parece muito relevante para o resto da história. Como só li o primeiro capítulo, me parece ser o protagonista. E se for, talvez apareça muito longe no capítulo. A 13ª Brigada havia lançado a carga de cavalaria contra uma posição fortificada da artilharia, alerta e pronta para o combate. Do topo da colina 205L, era possível avistar no horizonte um enorme campo aberto de mais de 1 km, sem obstáculo, enquanto outras 2 baterias de artilharia permaneciam posicionadas na extremidade do vale. Os 600 homens daquela brigada estavam condenados. No instante que os artilheiros avistaram a investida da cavalaria, ajustaram seus canhões e iniciaram uma sequência de disparos. O primeiro projétil encontrou seu alvo na frente do tenente-major Irving, provocando uma cratera imensa que arremessou o homem e a montaria ao solo. À medida que o cavalo colidia com o solo, poderia ser chão mesmo aqui, o comandante soltou um grito agudo, liberando as rédeas da criatura. Poderia usar o termo animal. O equino ergueu-se, agora sem seu cavaleiro, e iniciou um trote desgovernado pelo campo de batalha. Irving, ainda desnorteado, voltou seu olhar para seus companheiros desesperados que tentavam alertá-lo sobre a aproximação do segundo projétil. O impacto da explosão no solo foi avassalador, e a terra levantada obscureceu a visão. Não era mais possível discernir o que ocorria. De forma que a
cambaleante e moribunda, o tenente-major saiu da poeira e da fumaça, somente para desabar morto no chão. Apesar da morte do seu comandante, a 13ª Brigada não parou de avançar. Um a um, seus membros tombaram diante dos canhões inimigos. Quando os cavaleiros chegaram pouco mais de 150 metros das trincheiras inimigas, os mosqueteiros abriram fogo e 1 minuto de carga havia terminado, e a brigada estava dentro das trincheiras inimigas. Logo atrás dele, o capitão Hermann Krieger fazia de tudo para alcançar a brigada e avisar que aquilo era um suicídio coletivo. Talvez seja tarde demais, né? À medida que se aproximava, seus olhos se fixaram em um dos artilheiros segurando um pavio. Ao ser aceso o fusível, o seu instinto o fez fechar os olhos como uma criança amedrontada. O disparo passou ao lado do seu ouvido, apesar do projétil não ter acertado, e deixou surdo por um curto momento no lado direito. Mesmo assim, ele avançou sem medo. Seu cavalo, ferido por uma dúzia de balas de mosquete, tombou a 3 metros das trincheiras. Hermann soltou reflexivamente, evitando ficar aprisionado sob o peso do garanhão de 1 tonelada. No entanto, essa ação o deixou vulnerável ao fogo inimigo. Um artilheiro tolesiano apontou sua carabina quase a queima-roupa e disparou, acertando o ombro do capitão. Contudo, isso não era suficiente para derrubar aquele homem decidido. Saltou reflexivamente, talvez não seja a melhor definição. No geral, usar a terminação mente, bravamente, rapidamente, entre outras possibilidades, costuma não colaborar para deixar o texto mais bonito. E nem sou eu que digo isso. Stephen King comentou sobre isso no livro dele, sobre a escrita. Ele diz que não seria errado colocar, e pode ser bem aproveitado, mas no geral seria bom evitar. E concordo com ele quanto a isso, principalmente nesse caso. Você poderia mudar a frase para deixá-la mais clara e mais simples. Usou reflexo para soltar, ou simplesmente, Hermann desviou, e continuar. Ou outras possibilidades. Hermann saltou sobre o agressor e atingiu com uma faca no pescoço superficialmente. O corte não foi mortal. Corte superficial já deixa claro que não foi mortal. Apenas o suficiente para desorientar o jovem, que soltou a arma e cambaleou na trincheira. Insatisfeito, o capitão ainda desferiu mais 2 punhaladas, eliminando qualquer dúvida sobre a sobrevivência do seu inimigo. Após aquela curta fúria, ele organizou seus pensamentos e encarou o campo de batalha. Mas então, um cavaleiro da 13ª Brigada, deitado no meio da trincheira e com um mosquete capturado, disparou contra a munição dos canhões. A explosão resultante envolveu os participantes do combate em uma espessa nuvem negra de pólvora. As chamas engoliram o atirador e arremessaram Hermann para longe. Ou mais então, acredito que não seja o termo mais interessante para mostrar essa ideia de novo acontecimento, ou acontecimento súbito, ou algo do tipo. Poderia apenas cortar. Começar com um cavaleiro mesmo, já ficaria claro que não seria o Hermann, e sim um cavaleiro da 13ª Brigada. Os participantes do combate poderiam mudar esse participante, dá a impressão que é algo positivo. Participantes de uma festa ou evento, só positivo, na minha opinião. Poderia colocar a explosão alcançou os soldados e o cobriu com uma espessa nuvem de pólvora, ou algo do tipo. O caos era completo. Aos poucos, os sobreviventes daquela carga suicida fugiram. Hermann estava caído, com as costas feridas com o impacto da explosão. A fuligem havia coberto o seu corpo, e o seu ombro esquerdo estava como um grande buraco de bala. Ergueu-se, ainda um tanto confuso. Só recobrou lucidez após avistar um oficial inimigo dando ordens aos soldados dele para perseguirem os adversários. Se ele permitisse tal ação, toda a 13ª Brigada seria dizimada. A perspectiva da morte já estava entranhada na mente de Hermann, e ele pensou: se minha hora chegou, que seja com honra. Pode tirar minha vida, mas eu também vou fazer o mesmo contigo. Bradou ao correr e derrubar o oficial ao chão. Empunhando uma baioneta improvisada, Hermann ceifou a vida do oficial. Em um furor de batalha, avançou sobre os demais soldados inimigos. Atingido por tiro depois outro e mais um, seu corpo finalmente caiu exausto no solo, após ter abatido 8 soldados tolesianos com apenas uma baioneta. Seus olhos se voltaram para o céu, então encarou a pilha de corpos tanto de inimigos como dos seus camaradas. Talvez o termo companheiro seja um termo mais digno. Seu corpo estava dormente, e seu único desejo antes de morrer era um copo d'água. Esquecido e sozinho, questionava se alguém lembraria do seu nome. Seus familiares haviam morrido. Seus pais em uma epidemia de varíola alguns anos atrás. E sua irmã, uma enfermeira do Ducado de Ettenbachen, morreu na guerra. Nesse mundo, não havia mais ninguém por quem se importasse. Seu único objetivo era matar o máximo de tolesianos que pudesse, e principalmente matar os 2 governantes da diarquia de Tolécia. Sem uma única lágrima e apenas um único arrependimento, Hermann despediu-se do mundo mortal. O estrondo dos canhões e dos mosquetes cessou, sendo substituído por um silêncio profundo. O único som perceptível para Hermann era um sussurro do vento. Lentamente ele abriu os olhos e se viu imerso em uma vasta câmara iluminada exclusivamente por tochas. Entretanto, a sala não se encontrava desabitada. Ao contrário, diversas armaduras de distintas épocas e estilos estavam sobre os suportes, sendo exibidas de forma pomposa. Desabitada dá a ideia que teria outros seres vivos, e não fica muito claro nesse parágrafo. Talvez usar o termo vazia ou algum sinônimo fique
fique mais assertivo. Entretanto, havia uma posição da sala que permanecia imersa na escuridão, onde um imponente trono adornado com marfim se erguia. Ao lado do trono, descansava uma coroa de ouro com 12 espaços vazios, aguardando a inserção de joias para enfeitá-la. Ela ainda estava inacabada. E se ela ainda estava inacabada, poderia ser cortada. Já é possível entender que ela está incompleta. Bem-vindo, falou uma voz agradável do que parecia ser de um jovem. Não havia ninguém ali. Herman levantou-se assustado. Seus ferimentos foram totalmente curados e a sujeira da fuligem sumiu. Sua roupa havia mudado para um uniforme preto com uma capa da mesma tonalidade. Onde estou? Você morreu. Algo ou alguém se encontrava no trono à sua frente. Porém, a escassez de luz dificultava discernir detalhes, deixando apenas uma sombra enigmática. Com um misto de medo e curiosidade, Herman aproximou-se cautelosamente, apenas para descobrir uma pilha de ossos e poeira no chão aos pés do trono. Meu corpo mortal já definhou há muitos anos. A silhueta ergueu-se, suas palavras eram um eco jovial e caloroso que dançava pelo ar. Lhe convidei para fazer uma proposta. Quem é você? Desculpe por não ter me apresentado antes, suspirou a voz, com o objetivo de deixar tudo aquilo ainda mais dramático. Eu sou Errolbern, legítimo imperador de Tashfield e rei dos reis. Esse desculpe-me não acho que cabe à figura que apresenta como legítimo imperador de qualquer lugar. Não sei o suficiente da personalidade do personagem para afirmar, mas pedir desculpa nessa situação acredito que não caberia na posição que ele ocupa. Isso seria mais para serviçais, principalmente que até onde entendi ele seria o vilão, ou algo do tipo, mas ele poderia se apresentar de outra forma, na minha opinião. Caso peça desculpa, que seja por algo grave que realmente reconheça que errou, ele poderia simplesmente se apresentar, e assim acaba o capítulo, com um bom gancho. E como podem perceber, em relação à escrita não há muito a ser falado, mas quanto à estrutura do capítulo e ritmo talvez possa ter alguns ajustes. Então vamos para a reorganização. Um primeiro capítulo precisa ser forte, e principalmente precisa começar forte, e talvez o que mais aconselharia a mudar seria o início do capítulo. Tá certo que a contextualização é importante, mas ela poderia ser mais curta e não ser logo no início. O personagem principal do capítulo demora muito para aparecer. O Herman deveria estar presente já no início, na minha opinião. Poderia conduzir todo o primeiro capítulo aos olhos dele. Todo esse combate poderia ser muito mais impactante nessa perspectiva, e é o que acontece quando ele começa a participar. Por que ele chega à conclusão que estão indo para uma emboscada ou morte certa? Poderia iniciar o capítulo ele percebendo isso de alguma forma, depois correr para falar com o oficial mostrando de longe os conflitos, como se ele cavalgasse de longe para tentar parar a guerra. E de onde ele está, talvez do alto de uma colina, ele vê canhões, e nesse momento poderia ter a contextualização de forma breve, e ao longo da história explicar melhor, que já imagino que aconteceria. Ele poderia chegar na tenda e depois seguir para os acontecimentos da metade para o fim. Colocando o protagonista no meio do conflito vai ajudar também a gerar mais conexão emocional com tudo o que está acontecendo. Tudo bem que duas ou mais nações estão se enfrentando, não faço ideia com quem me importar, mas ao colocar um personagem que deseja impedir a morte de um grupo de soldados, fica muito mais fácil se importar com ele e a nação dele. Se ele vai sobreviver ou não, e consequentemente a morte logo no início, vai fazer mais diferença, vai ter mais impacto. Escreva de uma forma que ele realmente se importe em evitar a morte certa dos soldados. E se possível, na hora da contextualização de quem está atacando quem, poderia ser através de um diálogo curto, poderia colocar o oficial comentando que as forças da nação inimiga fez tal coisa, e assim apresentar as informações de forma mais natural e dinâmica. Ou seja, coloque o protagonista dentro da história do início ao fim. Se não for o protagonista, que seja outro personagem. Histórias são sobre personagens e suas ações. Não importa o nome das nações, impérios, reinos, o que importa são os personagens que vivem lá, o que eles fazem ou reagem aos conflitos. E isso que importa. E com essa pequena modificação, acredito que vai ficar muito mais dinâmico. E você que está acompanhando até aqui, atente-se ao ritmo do primeiro capítulo. Tente perceber se está dando muita volta antes de começar realmente. E sempre foque os acontecimentos nos personagens. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Lembrando a recomendação, caso queira ter acesso a mais de 1000 livros, clique no link na descrição e tenha direito a um mês de teste grátis. Até a próxima!